Salve, meu querido, tudo em paz? Mais um dia de devocional no livro de Provérbios, buscando os princípios de uma vida verdadeiramente abundante. Procurando sabedoria para lidar bem com dinheiro, com finanças, com os nossos relacionamentos e estar vivendo centrado na vontade de Deus. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 21. Coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios por si só é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. O capítulo já começa no primeiro versículo falando sobre a soberania de Deus. Ele diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor que ele leva para onde quer. Vale notar que a posição do rei era a maior autoridade sobre uma nação. Então, Deus é soberano mesmo sobre aqueles que têm posição de autoridade. Vale notar que não é uma questão de Deus tirar o livre-arbítrio, mas de conduzir, inclinar o coração, como foi o caso, por exemplo, lá do faraó no Egito, que a Bíblia relata que Deus inclinou o coração para que ele não permitisse que o povo hebreu saísse e para que se cumprissem as 10 pragas. O versículo 30 e 31 também são interessantes nesse contexto da soberania de Deus, porque ele fala aqui no 30, não há sabedoria alguma que possa opor-se ao Senhor, nem sabedoria, nem discernimento, nem plano algum. Prepara-se o cavalo, por mais que exista um plano, por mais que existam todos os preparativos, por mais que tudo esteja apontando para uma direção, o Senhor é quem dá a vitória. Então, Deus tem a soberania sobre todas as coisas. A partir do versículo 2, nós temos algo bem interessante. Ele diz que todos os caminhos do homem lhe parecem justos,
mas o Senhor pesa o coração. E eu lembrei de um versículo que diz que enganoso é o coração do homem. Mas por que o homem se engana? Olhando para esse contexto de sabedoria, eu diria que por falta de entendimento, discernimento ou conhecimento. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar alguém que está super bem intencionado em fazer uma tarefa, mas ela não tem o conhecimento necessário para executar bem executada. Apesar de todo o empenho, ela pode não obter os resultados esperados. Pessoas que tomam decisões e que direcionam a sua vida, fazem planos, mas que por falta de discernimento não percebem que estão caminhando para uma furada financeira. Eu acabei, investi meu dinheiro com a promessa de receber 10% ao mês e tudo mais, e eu vou ficar rico, garantir minha aposentadoria. Eu tive um caso de um cliente que vendeu um apartamento para colocar em algo desse tipo. Então, é uma furada. Apesar de toda boa intenção, por falta de discernimento, nesse caso, ele acabou comprometendo a estrutura familiar, o patrimônio familiar. É óbvio que ele perdeu esse dinheiro. Então, existem pessoas que estão bem intencionadas, mas que acabam fazendo, sinceramente, enganadas. E me chama a atenção o final do versículo que fala que o Senhor pesa, os nossos corações, as nossas intenções. A ideia de pesar, ela me remete àquela balança clássica, que tem 2 pratos. Então, de um lado estão as nossas intenções e para pesar eu preciso de um contrapeso, de uma referência. Talvez você não saiba, mas 1 quilo, ele tem um produto, existe uma pedra que é feita de irídio, se eu não me engano, é um cilindro de 4 centímetros que fica guardado na Inglaterra desde 1880 em uns quebrados. Então, desde esse tempo, essa pedra é a referência para 1 quilo. Então, eu só consigo saber que do outro lado vou colocando arroz e que eu tenho 1 quilo se eu tiver um contrapeso do outro lado que vai equilibrar a balança. É a mesma coisa nas nossas vidas. As nossas escolhas e decisões, elas precisam de um contrapeso, elas precisam de uma referência. E essa referência, ela só pode ser dada por Deus, que é a fonte de toda sabedoria. E essas atitudes do ímpio, do zombador, como a gente vai ver nos versículos à frente, vai sendo reforçada, as características desse camarada, a partir do versículo 4. Ele diz que a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso, então, olhar orgulhoso, e no coração arrogante. Se nós formos lá no final do capítulo, no versículo 24, a gente vai encontrar o seguinte, o vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Então a gente encontra, além da arrogância e do orgulho, mais uma característica que é a vaidade. E o versículo 29 completa dizendo que o ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Então, características que você não pode ter: arrogância, orgulho e vaidade. Essas 3 características são armadilhas que são colocadas contra si mesmo e que vão trazer consequências na sua vida de forma geral e também no seu patrimônio. E que tipo de dificuldades são essas? O versículo 8 responde: o caminho do culpado é tortuoso. Então, uma vida difícil, penosa, cheia de barreiras e dificuldades. O versículo 5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Primeira coisa é que você precisa ter um plano, mas não é um plano qualquer, é um bom plano, um plano bem elaborado. E o que caracteriza um plano bem elaborado? Um plano que consiga dar previsibilidade da jornada. Porque tendo essa previsibilidade, possíveis ameaças, possíveis oportunidades, o que pode acontecer entre o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada, eu consigo ir preparado para tomar decisões adequadas e acabo não tendo um comportamento precipitado. Nós já falamos bastante sobre isso e eu vou deixar o card aqui no canto. O versículo 6, mais uma vez, ressalta a importância da lei universal da honestidade. Então, agir de forma desonesta, fazer negócios de forma desonestas é uma armadilha, é uma ilusão, porque agora você tem algum ganho, algum tipo de aumento no seu patrimônio. Mas esse aumento, ele não é sustentável. Você está construindo uma casa em cima de areia. A qualquer intempérie, a qualquer dificuldade, você pode perder tudo.
Os versículos 9 e 19 tratam do mesmo assunto, a importância de uma família bem estruturada, de um casamento bem estruturado. Morar cercado de riquezas é bom, mas mais importante do que isso é ter riquezas no seu interior, no interior do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Tanto o versículo 9 quanto o 19 fazem comparações do tipo: é melhor, como diz o 9, né, viver num canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E o 19, é melhor morar no deserto do que repartir a casa com uma mulher amargurada e briguenta, né? Então, é uma hipérbole, são hipérboles que exageram para trazer clareza da importância de uma família estruturada. É óbvio que o texto não está nos ensinando de que para ter uma família estruturada eu tenho que morar no deserto, né? Não são condições, não é uma condicional. É somente uma figura de linguagem para ressaltar a importância de construir um lar de fato, que esteja até cercado de riquezas, né, externamente, mas que também esteja com mais riquezas ainda internamente. O versículo 11 fala sobre a importância de aprender com os erros dos outros. Aquele que é inexperiente, ou seja, que não vivenciou boa parte da jornada ainda, pode sim aprender com os erros do zombador, do ímpio, né? Ele fala: quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Então, tem muita gente que fala assim: ah, não, o camarada só aprende se ele passar na pele. Não, isso aí eu até diria que o ímpio e o zombador talvez só aprenda quando passar na pele. Às vezes nem aprende quando passa na pele, né? Sente na pele. Mas o sábio não, o sábio consegue aprender pelo exemplo dos outros, exemplos positivos e exemplos negativos. O versículo 13 mais uma vez ressalta que aquele que não tem empatia pelos necessitados, pelos mais pobres, acabará sofrendo as consequências dessa insensibilidade. Ele diz que quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Eu gosto muito desse texto, e isso faz muito sentido, porque a Bíblia diz em outras passagens, como por exemplo em Apocalipse, Deus dizendo: eu estive entre vocês, eu estava nu e vocês não me vestiram, estava preso e vocês não me visitaram, estava faminto, vocês não me alimentaram. Então, nós somos imagens e semelhanças de Deus. Deus soprou vida dele em nós. Então, seja o pobre ou seja o rico, fechar os nossos ouvidos ao clamor, à necessidade deles, de fato é como se nós estivéssemos fechando os nossos ouvidos ao clamor de Deus. É importante notar que existem princípios que regem como que a gente responde a isso. O princípio da generosidade, da justiça, da integridade, tudo isso tem a ver com a relação com os mais necessitados. Então, não é ser besta e dar tudo que tem, porque aí você quebra outros princípios. Mas buscar a sabedoria para, de fato, ser relevante para as pessoas que estão ao seu redor. O versículo 14 é mais um daqueles versículos que fala sobre suborno. E eu sempre gosto de ressaltar, de forma alguma a Bíblia está nos ensinando, nos incentivando a agir de forma desonesta. Muito pelo contrário, nós temos N exemplos nos mais variados contextos de que nós devemos agir com honestidade. Nós temos aqui sim a constatação de uma realidade que, assim como nós já vimos em versículos anteriores. O versículo 17 diz que quem se entrega aos prazeres passará necessidade, e quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Tem algumas coisas que a gente pode aprender aqui. A primeira delas é que azeite e vinho são coisas boas. Existem várias expressões na Bíblia, sobre a importância de ter azeite armazenado e tal, relacionando o vinho com alegria, enfim, são bênçãos de Deus. Mas toda bênção buscada distante do abençoador gera uma prisão. E aqui entra essa questão dos prazeres. Os prazeres, se tornando uma prisão, vão consumir o seu patrimônio. Vai ser um ralo aberto que todo o dinheiro que entra na sua casa vai sendo despejado. E isso aí vai indo por água abaixo. E aqui eu não quero que você pense nos prazeres do mundo, sexo, ir para isso, para as baladas e tal. Eu quero que você pense em coisas muito mais próximas. Como, por exemplo, eu gosto muito, meu caso, tá? Exemplo pessoal, eu gosto muito de música. As chances são de que eu gaste muito com aquilo que eu gosto muito. Então, que eu vá comprar um instrumento muito caro, que eu queira comprar caixas de som muito boas, muito caras,
Por quê? Porque eu me envolvo com isso. Então, tenha cuidado, examine ali o seu coração, né, a sua mente e veja, dentre aquilo que você gosta. Eu gosto muito de, por exemplo, kitesurf, então eu quero comprar o kite mais caro que tem e tal, gastar muito dinheiro com viagens, né, indo para as praias que são boas de fazer o esporte. Isso vai se aplicando em vários contextos diferentes, tá? Então, fica atento, faz uma avaliação e vê se você não está com um ralo aberto aí onde seu patrimônio está escoando. E para não ficar nenhuma dúvida, eu não estou dizendo que você não deva, né, viajar para andar de kite ou comprar um instrumento legal. O que eu estou dizendo é que você tem que ter equilíbrio e sabedoria. Vamos rapidinho no versículo 20 e olha o que ele diz. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, o seu patrimônio, os seus rendimentos, a provisão que Deus manda para sua casa, ela precisa, pagar tudo o que você tem para hoje, para o seu padrão de vida atual, inclusive um instrumento, inclusive uma viagem, um kite. Então, dentro das possibilidades. 2, transbordar nos outros. A gente acabou de ver textos sobre estar atento às necessidades daqueles que são mais pobres. Transbordar na vida dos outros. E 3, armazenados para o futuro. Os versículos 25 e 26, mais uma vez, tratam ali do contraponto entre o preguiçoso e o diligente, aquele que de fato coloca a mão na massa. Eu vou colocar um card sobre diligência aqui no canto. Mas o final desses 2 versículos traz um outro contraponto que, me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte, versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Esse final foi chave. Primeira coisa que eu parei para pensar é que, para eu repartir sem cessar, e tem tudo a ver com o que nós comentamos agora há pouco, né? Transbordar na vida dos outros, estar atento à necessidade daqueles que são mais pobres. Para eu repartir sem cessar, eu preciso trabalhar mais do que o necessário. Eu preciso caminhar uma segunda milha. Porque a intensidade de energia, dedicação e tempo para eu simplesmente pagar as minhas contas é uma. Mas para eu conseguir pagar as minhas contas, repartir sem cessar e ainda poupar para o futuro é outra. Então isso é uma coisa que me chamou a atenção. E o segundo ensinamento é, ele é diligente e caminha a segunda milha, faz até mais, trabalha com excelência para gerar resultado. Mas ele também está semeando através da lei da generosidade. E a Bíblia nos ensina que aquele que semeia com generosidade colhe também com abundância. Então eu enxergo aqui claramente o clamor desse justo sendo respondido. A gente viu agora há pouco, né, que aquele que não está atento ao clamor dos mais pobres também vai clamar e não vai ser respondido. Mas esse justo que está atento e que reparte com os outros vai clamar e vai ser respondido. Dessa forma a gente chega ao final do nosso estudo de hoje. Eu quero ouvir o que Deus falou ao seu coração. Comenta aí embaixo, lembra de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificações e também de deixar o teu joinha. Compartilha com as pessoas que você ama, com pessoas queridas, né? Tem a setinha aqui embaixo, vamos fazer desse vídeo uma corrente do bem, bênção para a vida de outras pessoas. Lembra também de dar um oizinho lá no Instagram, @CaduBacelar, e no Facebook, Cadu Bacelar Finanças. Os links estão aqui embaixo. Eu desejo que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã no nosso próximo vídeo.